valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, meu cordial boa noite. Glória ao bem, glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Assim está escrito em Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem. Quando não parta das confissões religiosas a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar que se integra, o egoísmo fala ou crer que o bem completo só poderia nascer das suas mãos ou dos seus. Esses é dos características mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes costumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitude de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim a observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio de Deus. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam as suas nacionalidades, ou seu nome, ou a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores, se permaneceres consagrados ao mal, são dignos do bem o que eles possam fazer, mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas 1.401 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo aqui junto ao Grupo RBA, levando informações para que você tenha qualidade de vida. Doutrina Espírita é a ciência que tem por objetivo
Analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos, nos colocando diante de um cenário da própria imortalidade. Nós somos seres em mais uma experiência no corpo de carne. Entenda isso. E saiba mais, você precisa conhecer o seu corpo de carne. Porque você conhecendo o seu corpo de carne, você pode fazer o ajuste necessário. O corpo de carne ele não está completamente concluído. Nós somos frutos de uma evolução neste planeta. E nós, como somos viajantes das estrelas, vamos aproveitar cada vez mais esse cenário bendito desta casa do Pai. Afinal, Jesus já dizia, há muitas moradas na casa do Pai. Então, meu querido ouvinte da frequência 106.9, esteja ligado conosco até o final desta edição, porque novidades, terceira chamada traz. E olha essa aí, vamos à primeira curiosidade. Você já ouviu falar no sono da beleza? Ah, não ouviu? Então vamos lá. Sono da beleza não é um mito. Segundo pesquisadores, pessoas que dormem melhor tendem a parecer mais atraentes do que aquelas que têm problemas para dormir. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Karolinska, na Suécia, demonstrou que pessoas privadas de sono por longos períodos parecem menos atraentes. Os participantes foram fotografados após uma noite de sono adequada e novamente após 31 horas sem dormir. Observadores avaliaram as imagens e consideraram as pessoas privadas de sono como menos atraentes, menos saudáveis e mais cansadas. Então, meu querido ouvinte, valorize os seus momentos de sono para que você tenha mais qualidade de vida. E está procurando namorado ou namorada? Então durma bem, porque quando acordar vai ficar atraente. Essa é pesquisa realizada pelo Instituto na Suécia. Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo, hoje com a presença dele, Jonathan Paulino, todo atraente. Vai ver que dormiu bem, ontem à noite dormiu bem. Palavras de otimismo de Carlos Torres Pastorino. Boa noite aos ouvintes da Rádio Clube. Programa Terceira Chamada, é um prazer estar de volta aqui, Douglas, meu amigo, e o meu amigo também, Nonato França. Um grande abraço a todos vocês. Então vamos lá a nossa palavra de otimismo. Quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não o condene nem ataque. Acenda uma pequenina luz diante dele com o seu exemplo. Nada melhor existe para ajudar aos outros do que mantermos nossa luz acesa, servindo o nosso exemplo de farol para guiar o próximo, mostrando-lhe o caminho da subida. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E o endereço é facílimo, caneta e papel na mão. Não precisa? Então vamos memorizar este endereço eletrônico. ADE-PA, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo da informação através da ADEPA, parte do movimento espírita. Até porque os nossos expositores fazem algumas visitas a instituições espíritas e não espíritas. De repente, pode haver uma instituição espírita perto de você e você não está sabendo. Um outro detalhe: o programa Espírita Terceira Chamada é reprisado no YouTube, mas da ADEPA.
Então, perdeu a edição passada, você pode perfeitamente ir lá e compartilhar também os outros programas, palestras que estão sinalizando como está acontecendo o mundo. Detalhe, em julho, olha só, em julho, a cidade de Colares estará promovendo a sua Feira do Livro Espírita em pleno mês de férias. Será no dia 12 e 13 de julho. E nós vamos começar a trabalhar essas informações, até porque tem muita gente aí, né, da cidade de Belém, aí, região, que vai feriar em Colares. Então já começa a avisar, olha, o pessoal da ADEPA vai estar no mês de julho na cidade de Colares. Mas informações nós vamos começar a viralizar nas redes sociais. E você que vai para o interior do estado, Salinópolis tem Centro Espírita lá e sempre estamos sinalizando. Centro Espírita Videira de Luz, localizado à rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades: segunda, quarta, quinta-feira, sempre às 19h30. E no sábado, às 17 horas. Centro Espírita, você quer o Centro Espírita de lá, de Cidade de Colares? Então vamos lá. Cidade de Colares, Centro Espírita Bênção da Paz, localizado à rua Curuçá, sem número, bairro Centro. Atividades: quarta e sábado, sempre às 19h30. Em São Caetano de Odivelas, Centro Espírita Abnegados no Bem, Travessa Benjamin Constant, sem número, bairro Centro. E também aqui pertinho, na bucólica Ilha de Mosqueiro, tem o Centro Espírita A Caminho da Luz, localizado a Padre Manuel Raiol, 823, entre a Travessa Pratiquária e a Comandante Ernesto. Palestras públicas toda sexta-feira às 19 horas. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita, através também das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Padre Zezinho, oração pela família. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E vamos a mais uma curiosidade científica, sempre ciência. Espiritismo é ciência e, como tal, devemos acompanhar as descobertas para que você tenha qualidade de vida. E aí, você que fuma, já fez aquele voto de parar? Não tá dando certo? Mas eu vou te colocar uma curiosidade que vai fazer você despertar e fazer esse trabalho de conscientização. Um estudo recente da Universidade College de Londres revelou que cada cigarro fumado reduz em média 20 minutos da expectativa de vida de uma pessoa. A pesquisa encomendada pelo Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido indica que homens perdem aproximadamente 17 minutos por cigarro, enquanto mulheres, cerca de 22 minutos. Gente, o pulmão é vida, então vamos cuidar. Se tá difícil, mas temos hoje em dia medicamentos que auxiliam a combater esse vírus. E você que já está pensando aí em tragar aí, inclusive esse cigarro eletrônico, já está viralizando os prejuízos que eles dão. Então não embarque na ideia, vamos cuidar do corpo. É a nossa dica aqui do Terceira Chamada. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não se queixe do mundo. O mundo não é mau. Os homens é que ainda não conseguiram ser bons. Mas na lama imunda nasce a pureza dos lírios. E também daquilo que nos parece mal e impuro pode surgir a luz mais sublime. Repare que a luz não é suja, mesmo quando é refletida pelo pântano. Procure ter apenas pensamentos bons, porque eles não serão maculados, nem mesmo quando refletidos em ambientes menos puros. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar.
Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 16 de junho de 2025. Confira 3 grandes avanços contra o câncer de mama. Autor: Letícia Correia. Fonte: Agência Einstein. No país, o Instituto Nacional do Câncer, INCA, estima que mais de 73 mil novos diagnósticos devem ser registrados ainda em 2025. Causam mortes de mulheres no Brasil, o câncer de mama tem grande incidência no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 2,3 milhões de novos casos são registrados todos os anos. No país, o Instituto Nacional do Câncer estima mais de 73 novos casos. Quando se fala no tratamento dessa neoplasia, existem 3 grandes vertentes. A cirurgia, ainda essencial para a cura da maioria dos pacientes, a radioterapia, usada em cerca de 60% dos casos como complemento, e a terapia sistêmica, composta por medicamentos que aumentam as chances de cura. O que aconteceu nas últimas décadas é que, conforme fomos subdividindo o câncer de mama em algumas características, fomos desenvolvendo drogas para cada uma desses subtipos. Ao tratá-los com a droga mais adequada, aumentamos significativamente a cura das pacientes, explica o oncologista Rafael Kaliski, especialista em câncer de mama no Hospital Israelita Albert Einstein. Nos estágios avançados da doença, quando o tumor se espalha, as chances de cura tendem a diminuir. Apesar disso, é nesse cenário que se concentra algumas das inovações mais promissoras no tratamento contra o câncer de mama. Apresentadas na última edição do Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, o evento reuniu 45 mil médicos e pesquisadores em Chicago, nos Estados Unidos, e destacou avanços baseados em testes de sangue e novas moléculas que ampliam o tempo de controle da doença, reduzem efeitos colaterais e antecipam decisões terapêuticas. O tratamento precoce guiado por biópsia líquida, um dos estudos mais comentados na ASCO, testou uma ideia simples. Avalia-se trocar o tratamento antes que o câncer dê sinais de que está avançando. Pode fazer a diferença no ensaio clínico. Nonato França, inclusive, esta semana nós estávamos conversando lá na Sociedade Espírita Lírio do Vale, e até mesmo nos nossos programas Terceira Chamada e outros que nós temos nas redes sociais, a gente sempre traz à luz que o câncer hoje ele está sendo muito bem combatido e doenças estão sendo realmente curadas pelas inovações. E aí uma senhora lá na sociedade disse, mas quando se fala essa palavra câncer, dá-se um medo. E eu expliquei, não pode mais dar medo, porque a tecnologia está aí. Então a gente tem que lembrar aquela célebre fala de Paulo de Tarso, é combater o bom combate. Então, Terceira Chamada, que ele contribui para que você não perca as esperanças de viver uma vida plena. Surgiu a doença, Nonato, tem que ir atrás da cura mesmo, não é verdade? Sim, e Douglas, com relação à senhora que ficou com medo, né, façamos nós, da nossa sã consciência, devido aos nossos comportamentos sociais, fazer esse questionamento estatístico. O que mata mais no Brasil, o trânsito ou o próprio câncer? O próprio câncer. É o trânsito. Fica claro, claríssimo. Então, o medo é natural nosso como ser humano também, né? E a questão da sobrevivência e da defesa pela vida, que é o que deve ser.
Mas o que me espantou mais ainda aí, dentro desse campo da evolução da ciência, foi a quantidade de médicos que estavam concentrados como um cientista em cima dessa problemática. E aí a gente diz assim, mas não para de crescer. Não é que não para de crescer, é que a humanidade também, dentro desse aspecto, até a quantidade é grande, não é? Como você colocou aí com relação ao medo de falar. A minha avó também não dizia câncer, só dizia aquela doença. Então a gente, não é mesmo? Então a gente tem que perceber essas coisas, né? E aí, o que a doutrina espírita entra com esse papel, tá certo? Curativo. É aquilo que você coloca sempre aqui e nós colocamos. Dar consciência ao ser como espírito, que ele é eterno, tá certo? E que se isso é uma aprovação ou também uma expiação, tá certo? Nós precisamos compreender que devemos digerir isso com grande sabedoria e confiança em si e em Deus. Então, o câncer vai estar aí como uma doença degenerativa fisicamente, mas tanto quanto isso, muito mais se a gente se entregar, como você colocou, e degenerativa na questão da emoção, do espírito, né? Não é que o espírito degenere, é que dentro dessa situação nós acabamos por não querer evoluir diante do medo. E é interessante notar que também pesquisas realizadas dão-se conta que quando você coloca otimismo para viver, sabe o que acontece? A doença, ela estagna. Você às vezes não tem a cura, mas ela deixa de evoluir. Essa semana foi bem proveitoso o estudo, porque vieram mais depoimentos, e chegou-se também a essa análise dessas descobertas. Os próprios neurologistas, que também nós trazemos o assunto aqui, diz assim, que a vontade de viver, o bom pensamento, o não ficar muito estressado, ansioso, questão de depressão, isso aí, você combatendo isso, você terá uma qualidade de vida. Então, gente, pegar a criança, estudar a criança e botar essa criança no seu devido lugar, não é? Douglas, para complementar essa nossa colocação, o conceito básico de câncer o que é? É um movimento da própria célula em destruição de si mesmo. Por conta do quê? Do que ela deixou de ter uma funcionalidade harmônica. É isso, não é? Isso quando eu estou falando como leigo, mas o cientista ele vai mais além do que isso. Eu estou dizendo de um modo geral, é isso. Então o que é que nos ensina a doutrina espírita? A comandar isso que vem através do espírito, tá certo? A realizar um outro sentido de movimento celular também, para que isso não aconteça. Agora vem a ciência também e ajuda, não ajuda não, ela é importantíssima dentro desse aspecto, para que dentro do campo da ciência física as células voltem à sua normalidade, ou pelo menos não saia distribuindo toda aquela situação que a gente também não gosta de dizer o nome metástase, não é mesmo? Então a gente precisa compreender isso. A célula é um ser vivo que está em funcionalidade. Se está acontecendo alguma coisa de errado, vamos corrigir, e a partir do nosso sentimento, das nossas emoções e das nossas atitudes. Muito bem, esse é Nonato França. Então vamos ficar atualizados, porque o mundo está acontecendo. São para mais de 8 bilhões de pessoas. Tá chegando mais gente. E perspectiva de vida? Mais de 100 anos. Então é sinal que nós estamos fazendo o papel daquele sábio conselho de Paulo para si mesmo, que a gente comece a combater o bom combate, vivendo vida plena. Meus amigos que acompanham a terceira chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar música do nosso folclore. Eu disse música, é com ela, Dona Onete Jamburana. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia.
jambu é gostoso demais. O tremor do jambu é gostoso demais. E o jambu treme, 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 treme. O tremor vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca e a boca fica muito louca, 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 muito louca. Com o tremor do jambu e o jambu treme, 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 treme. Treme, treme, treme. O tremor vai descendo, 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 descendo. E vem subindo, 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 vem subindo. Chega até o céu da boca e a boca fica muito louca, 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 louca. Muito louca, 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 muito louca, muito louca. Com o tremor do jambu. O jambu é um tempero gostoso e tempero para onde tem tucupi. O jambu vai temperar. Onde tem tucupi, o jambu vai temperar. E o jambu treme, 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 treme. Vai baixando, vai baixando, vai baixando. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca, a boca fica muito louca, 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 muito louca, muito louca. Com o tremor do jambu, bato no tucupi. Tem jambu, tem jambu. O famoso tacacá. Tem jambu, tem jambu. O arroz paraense. Tem jambu, tem jambu. Caldeirada do Pará. Tem jambu, tem jambu. O vatapá e o caruru. A gente feita com jambu. E o jambu treme, 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 treme. O tremo vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca, a boca fica muito louca, 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 muito louca, 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 louca. Com o tremor do jambu.
E vamos a mais uma curiosidade, complementando os fatos relevantes da grande imprensa. Hoje nós estamos todos científicos. Nós estamos preocupados com o seu corpo de carne. Nada de desânimo. Nada de desânimo. Então vamos combater o bom combate. Olha essa. Ciência explica como o hábito de reclamar adoece nosso cérebro. Isso ocorre porque reforça conexões neurais ligadas à negatividade, tornando mais fácil para o cérebro continuar reclamando. Além disso, o aumento do hormônio do estresse, o cortisol, pode levar a problemas como pressão alta, diabetes e baixa imunidade. O hábito também influencia negativamente o ambiente social, pois emoções negativas são absorvidas pelo outro. Então vamos estar de olho em nós mesmos, reclamando menos. Eu não estou pedindo para você não reclamar, porque até às vezes eu reclamo, mas aí eu sempre me lembro, não, mas eu não posso alterar. Então reclame menos e haja com mais sabedoria. Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Derrame raios de sol, de alegria em torno de si. Desta maneira formará um círculo de pessoas que sentirão prazer em estar a seu lado. Quando algum amigo estiver triste, sabe que encontrará alegria em você. Derrame sua luz sobre todos os que rodeiam, porque a alegria é obra divina. Seja um raio de luz a iluminar as criaturas que se acercam de você. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhoras e senhoras, revelações são fatos novos compatíveis com o progresso intelecto e moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos, antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existente entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 926. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? E eis a resposta dos imortais. Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que vos criais. Há muitos desenganos se poupam nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O menos necessitado tem, esse é o mais rico. Nonato França, eu acho que hoje estamos de parabéns porque a edição de hoje está uma casando assunto em cima do outro. Então, quer dizer, às vezes você cria
problemas. Exatamente. Por Sem isso, necessidade, a né? pergunta de Kardec é criando mesmo, né? Novas necessidades, né? E aí vem corroborar com aquilo que nós estávamos falando lá atrás, com relação às nossas dificuldades de cura, né? Mas Douglas, e o interessante aqui, eu estou com o nosso professor aqui, que se eu estiver errado ele vai me corrigir, o professor Jonathan, que diz assim: os males estão neste mundo na razão das necessidades artificiais, ou seja, na proporção direta, não é isso, professor? Tá certo? De que quanto mais necessidades artificiais, que é o que está aqui em ênfase, tá certo? Nós criamos geralmente essas aflições, ou seja, sem necessidade, não é? E mais lá na frente, o que eu achei interessante é que ele fala em desejos, tá certo? Se poupa, sabes restringir os seus desejos e olha sem inveja para que esteja acima de si. O que são os desejos, como nós concebemos no Espiritismo? Tá certo? São necessidades aparentes, não artificiais, que nós precisamos ter em relatividade com a nossa vida terrena, ou seja, a nossa realidade terrena. Enquanto que a vontade, que é um atributo do espírito, ela é superior a tudo isso. Então eu posso, como criança, ter desejo e tenho, não é mesmo? Eu posso, como adolescente, ter um monte de desejo e tenho. Como adulto também, e até mesmo como velho. Mas será que todos são necessários? Então a gente precisa ter esse divisor, essas circunstâncias de fazer esse discernimento para não ter essas consequências dessas aflições desnecessárias. E no final, na mensagem, ele diz que acima de tudo, nós temos que ver uma das que é mais, digamos assim, uma das que mais nos atribula, que é a inveja. E olhar não só para cima, mas para olhar para si. Olhar para cima, como está querendo dizer, é com os outros que têm aquilo que tem aquilo que nós ainda não temos e por isso somos invejosos. Então, tudo isso nós precisamos dar uma certa relatividade e compreender a nossa real situação. Jonathan Paulino, tem aquele ditado popular: não veja varizes em perna de mesa. Então não vá ver problemas onde não existe, porque se você começar a verificar problema onde não existe, você vai criar o quê? Necessidades. Então não crie necessidades irreais, não é verdade? Com certeza. Rapaz, vocês dois são bem instruídos, né? Nessa área aí. Então, realmente, a gente tem que realmente limitar os nossos desejos, né? Os nossos desejos materiais e desejos carnais e seguir em frente, né? Para tentar uma vida mais saudável, né? Com mais atitudes que possam ajudar as outras pessoas também, né? E é complicado até falar mais do que vocês, porque vocês já colocam as coisas nos seus devidos lugares, né? Já destrincham aí o verso e a questão que estamos colocando. Meu querido ouvinte da Rádio Clube do Pará, aí, rede mundial de computadores também, entenda uma coisa: você tem um atributo da inteligência. Você é inteligente. Essa questão da inveja é uma coisa muito delicada. Que você admire o seu próximo, queira até ter o que seu próximo tem, mas avalie a sua reencarnação. Será que eu vim para isso mesmo? Porque cada um de nós temos habilidades, e até mesmo habilidades escondidas. Então, quando tem aquele célebre pensamento filosófico de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, é muito profundo isso. Você tem que conhecer a si próprio para você ver as suas habilidades e saber destrinchar a coisa com muita sabedoria. Quer falar alguma coisa, gente? Isso também faz parte da felicidade do ser humano, né? Porque se você tem uma coisa, o outro ser humano tem uma outra coisa que você acha que você deveria ter, isso afeta a sua sensibilidade de alegria, de felicidade, né? E não é isso que Deus quer para nós. O Deus nos criou para que sejamos felizes, né? Então, essa questão da inveja realmente é um atraso de vida, né? Então, é isso. Admire os outros, mas não cobice o que o outro tem. Pelo menos, tem muita gente que é inspiração. E aí eu vou ver se eu tenho aquela qualidade, se eu tiver, eu amadureço. Se eu não tiver, mas eu vou buscar sempre algo que me torne feliz.
como Filho de Deus, esse projeto maravilhoso de felicidade. E lembrando sempre a fala de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E está anotado em Mateus capítulo 6, versículo 33. Agora é tempo de música. Fique com o grupo Ame Súplica a Jesus. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. A ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, Dias de Pressa. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Dias de Pressa. Você já teve a impressão de que os dias se passam cada vez mais céleres? Já passou pela sensação de natais cada vez mais próximos uns dos outros? Ou de semanas que passam tão corridas que nem notamos os dias que escoam? Esses são dias de pressa, de correria, de intensidade. São dias onde as necessidades, deveres e compromissos se avolumam. E dias, noites, semanas
são ocupados intensamente. E já não vemos o tempo passar. Já não mais nos debruçamos na janela da vida para ver a vida passar. Não há tempo, com tão pouco tempo, para ver a vida. Só nos sobra tempo para vivê-la. Com a mente constantemente ocupada, o pensamento está sempre no próximo compromisso, no dever seguinte, no compromisso que se aproxima. Passa-se a viver o tempo dos nossos compromissos, o tempo da agenda cheia de datas, o tempo de fora. E o nosso tempo de dentro? O tempo de nossos sentimentos, do nosso corpo, das necessidades internas. Será ele o mesmo tempo de fora? Ao nos atrelarmos a tanto e a tudo, os olhos, mente e preocupações ficam com as coisas de fora e esquecemos das coisas de dentro. O tempo que nos impusemos para viver não é o tempo do nosso organismo e de nossas emoções. Quantas vezes as refeições são engolidas ao atropelo, quando não esquecidas, prejudicando o aparelho digestivo. E a mente, exigida intensamente, o controle emocional sob pressão constante, os sentimentos sempre em desafio, não encontram espaço para serem cuidados. Vivemos como se tivéssemos somente um mundo externo a cuidar, sem preocupações com o corpo, descomprometidos com a alma. Como resultado, doenças que se instalam precoces, níveis de estresse ou fobias se instalando em nós, sinalizando que algo está errado. É verdade que a vida é feita de desafios e que devemos cumprir nossas obrigações profissionais, buscar melhorar nossa condição de vida, dar conta dos compromissos assumidos. Mas nada disso nos impede de vivermos como alguém que não esqueceu que tem alma e que o corpo é somente veículo de que essa se utiliza, buscando aprendizado. Desta forma, não se deixe envolver tão intensamente pelas coisas do mundo, já que ele é passageiro e de eterno somente sua alma. Coloque na sua agenda também o seu tempo de oração, os momentos de meditação, as horas de reflexão tão necessárias para a vida de dentro. Dê a si mesmo a oportunidade de almoçar com o prazer de sentir o gosto da comida, de desfrutar da companhia de quem compartilha a mesa, de respeitar o tempo de dentro. Mesmo que a vida nos exija muito e o tempo fique exíguo, as coisas de dentro terão sempre tanta importância quanto as coisas de fora. Pensemos nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Recordando, neurociência, neuroplasticidade. Você tem a capacidade de modelar a estrutura molecular do seu corpo a partir da vontade. E vem Jesus Cristo sinalizando que nós somos de origem divina, somos filhos de Deus. Não separe Deus da sua vida, querido ouvinte. Não separe. Porque se você deixar Deus de lado, você vai se apegar às coisas materiais, e coisas materiais são transitórias, passageiras. Então nós devemos sempre fazer esse link, Deus e vida material. Jesus não quis que a gente abandonasse as coisas materiais, mas ele deu lógica nas coisas na nossa vida. Então, materialidade é passageira. Nosso ser divino é imortal. Então, o momento da prece é aquele momento em que nós vamos conversar com Deus. E Jesus sempre recomendava isso, conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Então, vamos seguir essa recomendação. Vem o Espiritismo nos apresentando o mundo espiritual com mais nitidez e ciência. Temos os nossos amigos espirituais, os famosos anjos da guarda. Então, esse momento apoteótico da oração é para renovar as energias, renovar o ânimo, porque tudo posso naquilo que me fortalece. E você pensa que você está sozinho? Negativo. Tem ouvintes de todos os cantos deste planeta, escutando agora o Terceira Chamada. Então vamos elevar
os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que cada um já possui dentro da linha evolutiva do planeta. E quem vai participar conosco? Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro da Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo também na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, o MC Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara. Deus é seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira, os filhos de Jonathan Paulinho, Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria aqui na Travessa Angostura, Paulo Carvalho e sua família, Sara Tainatel e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa, Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Jonathan Paulino e Donato França. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última No Limite do Tempo por Donato França. Nosso problema será sempre construir na própria alma a perfeição que reclamamos nos outros. Emmanuel. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.